Estimados irmãos e irmãs, vamos a mais uma reflexão nesse tema bonito. Eu amo a minha igreja. Estamos refletindo um pouquinho sobre essa mariologia. Nós estamos falando de Maria nos textos sagrados, no Evangelhos. E continuando um pouquinho de Maria no livro de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, o Magnificat, ele é confeccionado por Lucas a partir do cântico de Ana, em 1 Samuel, se dividindo em 3 partes. Nos versículos 46 e 50, Maria recorda o que Deus fez nela, louvando o Senhor pela salvação recebida pessoalmente. Na segunda parte, confessa o que Deus faz no conjunto da humanidade, louvando a Deus pela sua ação em defesa dos pequenos e oprimidos. Por fim, relembra sua ação em Israel, o povo da promessa, louvando-o por sua fidelidade misericordiosa. No cântico, a expressão "ele olhou para a humilhação de sua serva", Lucas qualifica a situação de fraqueza do pobre e do pequeno, muitas vezes em oposição aos ricos e poderosos. Além do sentido socioeconômico de pobre, está presente o sentido espiritual como aquele que depende e coloca sua vida nas mãos de Deus. A humilhação se refere à carência de bens materiais. O pobre, por não ter o suficiente para sobreviver, é humilhado na sua dignidade. Maria participa da dupla condição de seu povo. Faz parte da imensa multidão dos pequenos e dos pobres e, ao mesmo tempo, se entrega humildemente nas mãos de Deus como serva. Lucas apresenta Maria no Magnificat como profetisa proclamando a misericórdia de Deus. Na língua de Jesus, misericórdia é Rachimim, que significa seio materno, ou seja, a misericórdia é a atitude que brota do seio materno de Deus. Deus, com o rosto materno, partilha da condição de pobreza e humilhação da maioria do povo e proclama a ação transformadora sobre a relação humana impulsionada pela vinda do reino. Lucas 2, de 1 a 20, o texto descreve o nascimento de Jesus com muita simplicidade, mostrando que o Cristo que vem ao mundo, partilhando a condição de pobre, sendo envolvido em panos e colocado em um estábulo ou coxo com os animais. O texto deixa transparecer a não acolhida à pessoa de Jesus. Lucas chama a atenção que não havia lugar para eles, e não que não havia lugar. A Boa Nova de Jesus, dirigida a todos, encontra seu primeiro eco no meio dos pobres e marginalizados. A fórmula "e isto vos servirá de sinal", retirada do Antigo Testamento, mostra que algo de extraordinário vai acontecer. Estranhamente, um menino envolvido em panos não sinaliza nada de extraordinário. No entanto, nos Atos dos Apóstolos, sinal não consiste em algo extraordinário, mas destina-se a levar adiante a mensagem de conversão ao Senhor Jesus. O recém-nascido, envolto em panos, é deitado num coxo. É sinal questionador, um convite à conversão. A atitude de Maria, guardar as coisas no coração, quer dizer conservar na memória, retendo com atenção e continuar averiguando. Significa combinar as coisas que ouviu, viu e lembrou. Maria cresceu na fé, acolhendo e discernindo o sentido dos acontecimentos como peregrina. Em Lucas 2, 22 a 35, ele mostra que Maria e José fazem parte do povo fiel, cumpridor das leis religiosas. Levítico 12
fala que a família devia entregar ao sacerdote um cordeiro de 1 ano para ser sacrificado, por ocasião da purificação da mulher. Se fosse pobre, poderia tomar 2 rolas ou pombinhos. A figura de Simeão, cujo nome significa Deus ouviu, e Ana, graça de Deus, junto com Isabel e Zacarias, representam o povo judeu aberto e esperançoso pela realização das promessas de Deus. Jesus será o verdadeiro sinal de contradição, uma luz que colocará em destaque o que estava escondido. A espada que transpassará a alma de Maria é a palavra de Deus, como uma faca que separa, abre, distingue e torna claro o que estava confuso. Ou seja, a mensagem de Jesus provoca divisão no coração do seu povo. Maria também deverá confrontar-se com as palavras e gestos de seu filho. Em Lucas 2, 41 a 52, na idade de 12 a 13 anos, o judeu tornava-se adulto. Lucas aproveita esse fato da cultura judaica para construir um relato teológico a respeito do templo como lugar santo, que é visitado pelo próprio Deus. Os 3 dias aludidos no texto mostram o conteúdo pascal do relato. Jesus mostra a ruptura com a família patriarcal em vista da missão para cuidar das coisas do Pai. Maria insiste nos seus direitos de mãe. Ela não entende muita coisa, pois a fé pressupõe riscos, escuridão, comporta viver na incerteza, procurando compreender o sentido dos apelos de Deus em nossa vida. Maria retém em seu coração as palavras e fatos da mesma forma que o povo de Israel devia reter em seu coração os acontecimentos centrais da história da salvação. Lucas 3, 23 trata-se de apenas um versículo em que o evangelista não afirma, mas diz que Jesus era filho de José, conforme se supunha. Em Lucas 4, 16 a 30, o texto fala da rejeição de Jesus em Nazaré, com um contexto diferente do evangelho de Marcos e Mateus. Inclusive, Lucas alarga o texto mostrando a missão de Jesus. Esse texto não fala o nome da mãe e nem dos irmãos de Jesus, enquanto Marcos falava que um profeta não é aceito em sua família, parentela e pátria. E Mateus, que nenhum profeta é aceito em sua família e pátria, suprimindo parentes. Lucas diz que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Sendo um evangelho posterior a Marcos e Mateus, contempla que Maria e seus parentes, seus irmãos, são discípulos de Jesus. Em Lucas 8, 19 a 21, esse texto presente em Marcos e Mateus também possui suas diferenças. Quando Jesus fala, não olha e nem aponta para sua mãe e seus irmãos, isso significa que Maria e os parentes de Jesus satisfazem o critério de ouvir e praticar a palavra, constituindo-se em família do reino. Esse texto é posterior à parábola do semeador, cujo versículo 15 acentua que para seguir Jesus é preciso ouvir a palavra, conservá-la e produzir muitos frutos através de uma prática coerente com o reino de Deus. Em Lucas 11, 27 a 28, Jesus está pregando e uma mulher exclama que felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Na poética judaica, seios e entranhas se referem à maternidade biológica. A mulher exclama que Maria é bem-aventurada por ser a mãe biológica de Jesus. Jesus a corrige, dizendo que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Maria é importante não por sua maternidade biológica, mas pelo seu discipulado. Nos Atos dos Apóstolos,
1, 12 a 14 e 2, 1 seguintes, para Lucas, há uma continuidade entre os discípulos que seguiram Jesus e a comunidade que forma a igreja. Maria é parte integrante da comunidade e está ligada à sua missão. Ela é colocada como membro da comunidade mãe de Jerusalém, ao lado dos 11 apóstolos. A expressão todos refere-se à sua presença, das outras mulheres, dos discípulos e dos irmãos de Jesus. Interessante perceber que Lucas só menciona nominalmente Maria, ligando-a ao Espírito Santo. Lucas é o evangelista que desenvolveu mais a Mariologia. Nas suas obras, Maria aparece como exemplo vivo e perfeito de seguidor de Jesus. Maria faz o elo entre os 3 períodos, tempo da promessa, tempo do cumprimento da promessa e tempo da igreja. Maria é apresentada como a arca da aliança, mulher pobre, leiga e virgem, de uma cidade sem valor, profetisa da libertação, peregrina da fé, agraciada por Deus, templo da gratuidade divina, mulher ligada ao Espírito Santo, mulher a qual Deus tem um projeto especial para cumprir e por isso é abençoada, participante do grupo dos bem-aventurados, serva do Senhor. Em sua liberdade, coloca-se a serviço de Deus e dos irmãos, confrontando-se sempre com a palavra de Deus, a espada que transpassa o seu coração ou a sua alma. Meus irmãos, minhas irmãs, amanhã nós conversaremos um pouquinho sobre Maria no livro de João. Fique conosco. Bom dia.